Olá para você que está ligado na programação da Sportnet, estamos chegando com mais uma edição do nosso No Centro do Jogo, programa de entrevistas aqui do canal, aquele momento em que a gente aproveita para bater um papo especial com os personagens do nosso esporte. Eu não estou sozinho aqui, estou muito bem acompanhado, aliás, do meu parceiro Aldo Luiz. Seja bem-vindo, Aldo. Hoje um papo sobre estratégia, planejamento, um papo que vai ser muito bacana. Papo muito bacana, grande abraço para você, Álvaro, para todos os amigos que estão acompanhando em casa, em qualquer plataforma. É muito legal porque cada vez mais, né, Álvaro, essa parte do planejamento ela tem sido mais importante e mais destacada no futebol brasileiro principalmente, né? E hoje um papo muito legal sobre isso, vai ser muito bacana. É isso, vamos receber Ari Barros, diretor de futebol do CRB, que aceitou bater esse papo aqui com a gente. Ari, muito obrigado pela sua presença, um prazer ter você conosco. E eu começo esse bate-papo, né, falando sobre esse início de temporada, né, a importância do Alagoano Sportbet, que a galera pode acompanhar aqui na Sportnet, e a importância para o CRB de buscar mais um título, uma marca significativa, né, que seria um pentacampeonato consecutivo. Mais uma vez, seja bem-vindo, Ari. Muito bom dia, Álvaro. Muito bom dia, Aldo. Para mim é uma satisfação poder participar deste programa. Espero que durante todo o período que nós estivermos aqui possamos debater, explicar, explanar tudo aquilo que é necessário para o nosso torcedor, para os nossos ouvintes. E tenho certeza que, estando com pessoas inteligentes como vocês, vai ser um bate-papo muito agradável, onde o tempo vai percorrer e a gente vai deslizar em assuntos primordiais do futebol. Então, futebol alagoano, para mim, é o segundo ano. Cheguei o ano passado, já estava na reta de semifinal para final, quando assumi a equipe, e aí conseguimos passar para a semifinal, para a final e ser campeão. Esse ano, a gente já inicia um trabalho desde o início. Sabemos que é uma competição difícil, onde as equipes todas têm um alvo a ser batido, que é a equipe do CRB, por estar buscando um título inédito, um título que é o pentacampeão, que não existe ainda no estado. Somos sabedores disso, então levamos a cada dia, a cada treino, a cada jogo como uma decisão, e aí estamos buscando sempre melhorias para que a gente tenha um trabalho com excelência e entregue o resultado que é para isso que nós estamos aqui para o nosso torcedor. Ari, esse é um ano, né, você cita muito bem o Campeonato Alagoano, né, que é uma possibilidade muito importante até de título, você fala de pentacampeonato, é muito interessante. E além disso, é ano de Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil, mas a gente pode afirmar que o grande objetivo da temporada é a Série B, e eu vou explicar o porquê eu faço essa pergunta. O CRB é um time que, ao longo das temporadas, tem chegado muito próximo desse acesso. Muitas vezes parece muito claro que vai conseguir, né? Mas de vez em quando falta alguma coisa. E acho que o torcedor espera muito isso também, né? Jogar a primeira divisão, jogar a Série A é motivo de muito orgulho para a torcida, né? Então, num ano com tantas competições, com copas importantes, podemos dizer que a Série B é o principal foco? Nós que fazemos parte de uma instituição, né, centenária como a do CRB, sendo uma das maiores equipes do Norte e Nordeste, todas as competições que vamos disputar, nós temos que disputá-las, né, com o intuito de conseguir o nosso maior objetivo. O primeiro passo é o campeonato estadual, que não é fácil, porque nós temos uma equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, e as outras equipes, a melhor divisão que tem abaixo da nossa é a Série D. Mas nós temos que respeitá-las, né, e conquistar tudo que for ter que conquistado com muito trabalho, com muito suor, muita dedicação. E aí vem as outras competições que a gente necessita conquistá-las, né, passando de fase, como é a Copa do Brasil, como é a Copa do Nordeste, porque o CRB é uma equipe que ela necessita que a gente conquiste essas passagens de fase para nos ajudar mais na frente que a Série B nessa questão orçamentária. Nós não estamos num estado, numa cidade que tem grandes indústrias que possa chegar e investir no futebol. Então, nós temos essa dificuldade. Então, dentro disso, nós temos que trabalhar muito mais que todo mundo
para alcançar os nossos objetivos. E óbvio que quando chegar a Série B, a gente está bem estruturado, com um elenco, bem estruturado com forma de jogar, bem estruturado dentro daquilo que a gente pode ofertar para o nosso torcedor. E dentro disso, eu preciso esclarecer que nós não temos o melhor orçamento na Série B, nós não temos o melhor elenco da Série B, mas nós temos grandes e muitos ingredientes que fazem com que essa máquina ela funcione de uma forma que consiga buscar o objetivo que, lógico, sem dúvida alguma, o nosso torcedor ele sonha com esse acesso, como nós que fazemos parte do CRB temos esse desejo, esse sonho de entrar para a história, né, do CRB, colocando ele numa prateleira de alto nível que é a Série A. Então, para isso, temos que fazer aquilo que fizemos o ano passado, sendo o melhor mandante da competição na Série B, e melhorar o melhor visitante. E dentro disso, a gente já tem alguns pontos que precisam ser melhorados para que se a gente conseguir encaixar essa fórmula, né, que faltou o ano passado, fora de casa, a gente consiga ter esse êxito e, se Deus nos permitir, a gente conseguir esse feito e dar a maior alegria que durante todo esse tempo a torcida do CRB ela vem almejando e desejando esse sonho. Ari, a gente teve em 2026, né, a mudança do calendário do futebol brasileiro e obviamente, isso implica em mudanças, né, no dia a dia dos clubes. Um tempo menor de férias, muda o planejamento, a pré-temporada ela fica um pouco menor. Como é que essa mudança impactou no dia a dia do CRB? Como é que foi o planejamento de vocês para esse calendário diferente no ano de 2026? O calendário no futebol brasileiro ele é sempre algo a ser questionado, né, todos os anos. E, infelizmente, a gente não consegue adequar conforme nós pretendemos, sonhamos, até porque chega um momento que chega a ser desumano para os nossos atletas. Estamos agora, tivemos que dar 30 dias de férias, né, que é uma obrigação por lei, dar 30 dias de férias para os nossos atletas. E quando a gente chega bem atrás dos nossos adversários com relação à nossa preparação, à nossa pré-temporada, e começa a competição, então é jogo em cima de jogo. De 3 em 3 dias nós estamos jogando. Então, nós temos que ter um entendimento, né, de mesclar alguns jogadores, né, de fazer com que a gente consiga colocar em campo o que tem de melhor para não correr o risco de lesões. Então, é um calendário que é muito apertado. A Série A já vai começar já esse mês. O mês que vem já começa a Copa do Brasil, em seguida a Série B, Copa do Nordeste, tudo junto. Mas nem tudo, né, a gente pode estar reclamando. Até porque se o CRB hoje tem a participação nas Copas, é porque ele teve um ano vitorioso. Ele conseguiu, né, com êxito, essas participações nas competições que nos dá uma condição financeira para ajudar a nossa diretoria, o nosso presidente, a dar uma sequência de tranquilidade nessa questão orçamentária para a equipe do CRB. Então, nós temos essa dificuldade de calendário, jogo em cima de jogo, é um aperto, vai ter a Copa do Mundo, onde vai ter um espaço ali para dar uma descansada, onde vai ter que ter uma reformulação, onde vai ter que se reforçar, onde precisa ser reforçado. Então, eu acho que o calendário ele é sempre um ponto a ser discutido e dificilmente vai se encontrar uma solução, como até hoje a gente não encontrou. Você cita o calendário, né? É muito interessante porque isso é um link muito bacana para a minha pergunta, porque muitas vezes a gente pergunta para os treinadores sobre essa rotatividade, né? Porque treinadores vão e vêm o tempo todo aqui no futebol brasileiro. É bem da verdade que essa cultura tem mudado ao longo dos anos. E eu queria saber de você, que é um diretor, como é possível lidar com esse calendário tão inchado, que é um dos motivos que faz com que gere pressão da torcida para cima do clube para que se troque treinador, porque começam as lesões,
tem que ter profundidade de elenco. Às vezes, 2, 3 jogadores importantes saem da equipe, o treinador precisa fazer mágica. E às vezes mágica não existe, né? E aí o treinador acaba sendo pressionado e acaba saindo do cargo. Que tipo de sintonia deve haver entre o diretor e o treinador para se blindar desses problemas, o Ari? E como que essa sintonia pode ser importante para que exista uma continuidade de trabalho, né? Você está trabalhando com o Barroca, inclusive, essa semana elogiou bastante, né, o trabalho de montagem de elenco, falou que ter profundidade é importante, porque ele fez substituições que ajudaram a equipe a conquistar os resultados. Então, como que você enxerga, né, essa sintonia entre treinador e diretor para que o trabalho possa ser consolidado? Aldo, uma pergunta muito inteligente da tua parte e como eu falei até no início, que bom que nós vamos participar de um bate-papo com pessoas inteligentes, com perguntas inteligentes. Essa sintonia, ela tem que existir de fato e de verdade. Trabalhar com o Barroca, para mim, é um privilégio trabalhar com ele. Esse elo, ele tem que casar, né, de uma forma em todos os aspectos, porque nós tocamos o dia a dia do clube, nós estamos bem alinhados, bem determinados naquilo que nós queremos. E o principal de tudo isso, que falta às vezes no futebol, é a convicção. O futebol ele é baseado por convicções. Nós não podemos de maneira alguma trocar um comando ou deixar um comando sem a convicção. Às vezes o treinador está perdendo alguns jogos, mas tu acompanha o dia a dia dos trabalhos com os atletas, o que é feito, de vídeos, de adversário, de preleção, de orientação, entrega tudo esmiuçado para um atleta e às vezes chega num determinado momento, o atleta não consegue desempenhar o seu melhor, acaba tendo uma falha aqui, uma falha acolá, e às vezes o treinador ele não consegue entrar dentro de campo e resolver esse problema porque existe uma fatia do bolo que ela é do atleta. A responsabilidade é do atleta. Então, cada um tem a sua participação, eu tenho a minha, né? O presidente tem a dele, o Barroca tem a dele, né? O nosso staff, que é fundamental, que é top de linha, e o principal, que são os artistas, que são os atletas. Então, essa sintonia, ela tem que haver com lealdade, olho no olho, falando a mesma língua. A gente pode até quebrar o pau, né, internamente, quebrar o pau no bom sentido de que nós vamos procurar sempre o melhor para a instituição, o melhor para a equipe, e sair dali dentro de uma sala, tudo resolvido, tudo ajustado, para que aconteça o que vem acontecendo nesses últimos tempos aqui, desde a chegada do Barroca. Então, eu costumo dizer que o sucesso do treinador é o meu sucesso, o insucesso do treinador é o meu insucesso. E isso se estende para a instituição. Então, você ter a oportunidade de trabalhar com um técnico, né, muito inteligente, um treinador que se dedica muito no seu dia a dia, junto com com o seu auxiliar técnico, com o seu preparador físico que anda com ele e com a nossa retaguarda que temos, que é maravilhosa, e cabe dentro daquilo que eu falei um pouco atrás, né? Nós não temos o maior orçamento, nós não temos o melhor elenco, né, da Série B, mas nós temos vários pontos, vários ingredientes que fazem com que a gente busque, e alcance algo maior. Então, dentro disso, é ter a convicção no trabalho do comandante. Então, Barroca, nós temos a convicção de que se faz o que precisa ser feito. Estivemos ontem na noite, uma noite maravilhosa, com a estreia de um jogador de 19 anos, nunca jogou numa equipe profissional, ele estreia na equipe profissional, ele faz o gol da vitória e é o melhor jogador em campo. Então isso é fruto do trabalho do nosso técnico, isso é fruto do trabalho de todos que fazem parte do CRB, que aposta e que acredita no melhor. Então essa sintonia, ela cabe na verdade e no olho a olho, e isso tem sido um fator primordial para a nossa caminhada, minha e do Barroca. Ari, focando um pouquinho na questão da montagem do elenco, né? Quais são os principais pilares que você avalia hoje para a contratação de um jogador para o CRB? O que você prioriza? Aspectos técnicos,
físicos, comportamentais? Como é que funciona essa questão com a gestão do clube, com o Barroca? Como é que surge a contratação de um jogador para o CRB hoje? Álvaro, a princípio, nós tivemos 3 pilares, né, que em nenhum momento a gente quebrou esses 3 pilares. Foi determinado em 6 mãos, né, pela minha, do presidente e do Barroca. Então, nós, a princípio, nós tínhamos que respeitar o quantitativo, que nós precisávamos estabelecer esse quantitativo para dar um nível de qualidade de trabalho no dia a dia. Nós precisávamos respeitar o orçamento do clube, né, que o presidente nos passou. Isso nós estamos dentro daquilo que nos foi pedido. E o terceiro era buscar um nível de excelência, de melhorar a equipe 2026, ao qual nós terminamos. Então, nós fomos buscar uma melhoria dentro das nossas condições, né, para fazer um CRB mais forte do que nós terminamos. Né? Terminamos 2025 de uma forma e em 26 iniciar muito mais forte do que nós terminamos. Então, dentro disso, não é fácil você encontrar uma joia preciosa da forma que todos querem, né? É uma joia que ela venha nos dar um resultado desportivo, que ela venha nos dar um resultado em todo esportivo. Então, nós temos que buscar o que cabe dentro do nosso orçamento. E dentro disso nós vamos pesquisar, nós quebramos a cabeça, uma lixa vasta, né, dos atletas dos meus bancos de dados, do banco de dados do pessoal do mercado, do pessoal do Barroca, e aí nós fizemos uma análise melhor daquilo que precisa. Um dos fatores primordiais, lógico, o atleta ele tem que ter uma condição técnica e apurada para atender o modelo de jogo do Barroca. Nós precisávamos entender que o futebol ele necessita de saúde, não adianta você trazer um jogador de alto nível que ele não vai nos entregar essa parte física, porque a saúde, você está num estado que em todos os momentos que você vai fazer uma viagem no sul, como vai ter para Caxias, a logística ela não é das melhores possíveis. Nós não temos condições de ter um voo fretado. Então, nós vamos no que nos oferecem e a gente segue. Então, dentro de jogador alto, jogador que já tenha passagem pela divisão, trouxemos agora o Pedro Castro, que é um jogador que já tem 5 acessos para a Série A. Trouxemos jogadores que eles têm a convicção do que é a camisa do CRB, do que é essa instituição, do que é a história do CRB, e buscar com excelência os seus melhores. Então, a gente foi bem no período de férias de todo mundo, foi aonde nós em nenhum momento teve uma folga, foram poucas as contratações, mas foram determinantes para que a gente pudesse desenvolver aquilo que a gente queria, que quem continuasse, quem saísse e quem ia vir. Então, dentro disso, a gente foi feliz, a gente acredita que foi muito feliz nas poucas peças que chegaram até aqui, né? Porque o atleta ele também tem que ter o desejo de vestir a camisa do CRB. Quando eu ligo para um atleta e ele só pensa do lado financeiro, e não abre mão, não cede de nada, não compra a nossa ideia, não compra o projeto, aí você já vai te dando uma desestimulada, porque eu acho que o melhor lugar do mundo onde você possa estar é onde você queira estar junto com sua família. Maceió oferece uma cidade maravilhosa, né? Que muitos pagam, gastam para estar aqui em Maceió para curtir suas férias. Nós temos um centro de treinamento maravilhoso, né? Não deixa a desejar nada para ninguém nos que nós conhecemos no Brasil, e paga rigorosamente em dia. Temos um staff maravilhoso, então você faz um compilado de tudo, você esclarece para os atletas e ele compra essa ideia, e sem contar que a gente coloca os objetivos do clube, né? Nós somos um clube que, mesmo com dificuldade financeira, nós somos um clube que deseja coisas grandes. Então, dentro de tudo isso, a gente está satisfeito com as nossas contratações, está satisfeito com o trabalho que vem sendo feito, estamos satisfeitos com o planejamento de troca de jogadores aqui, troca de jogadores ali, e vem dando certo, às vezes na maior dificuldade, mas o mais importante é fazer essas correções, é fazer os ajustes
com vitória. Tá certo. E falando em nomes, né? A gente citou, né? O Álvaro falou sobre estratégia de contratações. Eu queria falar de um jogador, né? O Mikael, que começou muito bem em 2026, né? Vindo do banco em jogos passados, fazendo gols, né? Sendo importante. E o Mikael foi um jogador que teve seus altos e baixos, né? Na temporada passada. Como você avalia o jogador pensando na sequência da temporada e a importância dele também dentro do grupo? É um jogador, um atacante, né? Um cara que tem ótimo porte físico também, um cara que, assim, bem fisicamente pode entregar, né? Então eu queria saber a avaliação sua mesmo, assim, o quão importante é ter o Mikael bem para a sequência da temporada. O Mikael, ele passou 2 anos afastado do futebol e em alguns momentos, quando eu chego em um clube, eu já tenho no meu banco de dados alguns atletas que, por alguma razão, por algum momento, se desviou, né, da sua conduta, se desviou de algo que fez com que ele se afastasse, se desviou de algo que ele não tivesse mais aquele prazer de estar jogando futebol. E eu começo a, mesmo sem ter amizade, tentar fazer essa aproximação e dentro dessa aproximação ter um entendimento, né, como ser humano, tentar entender o que fez ou o que passou naquele momento que não está jogando, que não está brilhando, porque em alguns momentos esse atleta ele brilhou, ele chegou num momento maravilhoso na carreira, e aí eu tento buscar esse entendimento. Se fizer sentido para mim, aonde eu estiver e houver a necessidade, eu tento fazer o convite. Tenho alguns cases de sucesso na minha carreira com relação a isso. Um foi o Renato Cajá, quando eu estava no Juventude. Era um jogador que ninguém estava querendo dar mais oportunidade. Liguei para o Cajá naquele momento, consegui levar ele para o Juventude e eu fui muito feliz com a escolha, com a aposta. O Cajá nos deu um acesso da C para B, fazendo 3 gols no jogo de acesso. Do outro ano, ele faz o gol do acesso diante do Guarani, colocando o Juventude na Série A. Isso, para mim, além da conquista, né? Para mim, ter recuperado o Renato Cajá naquele momento foi fenomenal, porque eu recuperei um pai de família, um ser humano, para voltar a ter a alegria de jogar futebol e conseguir. Outro foi o Lucas Perry, que atuou na seleção brasileira até o ano passado. Ele estava encostado no São Paulo, levei ele para o Náutico e ele estourou. Foi um jogador que fez por onde merecer ser convocado. Teve várias convocações aí na seleção brasileira. No Paysandu eu levei o Paulinho Boia, onde muitos não queriam que eu levasse pelo comportamento, pelo dia a dia do atleta. E aí eu tenho uma conversa olho no olho, e aí eu pergunto: Boia, o que é que você quer ainda do futebol? Porque se eu trouxer você aqui para o Paysandu, eu não vou aceitar nenhum tipo de comportamento que comprometa, porque aí você está se comprometendo não é só com a instituição, é comigo. E eu sou pai de 5 filhos, eu preciso dar o melhor para os meus filhos em casa, então não vem aprontar comigo, que não vai rolar. E aí você imagina, né, dependendo da situação, o nível de conversa. O Paulinho Boia passou alguns jogos para poder entrar na sua melhor parte física e técnica. Paulinho Boia foi um dos destaques no Paysandu. O Paysandu acabou fazendo tudo que era possível e impossível para ter a renovação dele. E eu recuperei o Paulinho. O Paulinho está tendo sucesso lá em Portugal, está fazendo uma grande campanha. E aqui não foi diferente. Eu quis fazer esse mesclado para chegar no Mikael. O Mikael, quando eu estava no Náutico, ele já estava no Sport. Era um jogador mais jovem, lógico, do que é hoje. Um potencial gigante, um jogador de muita força, ele tem um chute, uma potência. E dali ele foi vendido para a Salernitana, e aí por uma grana muito alta, salários altos. E aí acompanhei ele, a saída dele, depois Internacional, depois América Mineiro. E nessa dificuldade
de um camisa 9 no mercado, e quem é um 9 goleador se paga muito caro. E quando eu chego no CRB, nós não temos esse orçamento de trazer um jogador de nível alto, pagando muita grana. Eu consegui, né, tirar o Mikael de casa para recuperá-lo também, depois de 2 anos parado. Mikael, por mérito dele, conseguiu fazer alguns gols no ano passado, né, dentro daquilo que ele pôde entregar. Esse ano ele chega com a oportunidade de ter uma pré-temporada, uma preparação desde o início, para poder encontrar a sua melhor forma, encontrar o seu melhor futebol. E o Mikael, nós estamos tendo o maior cuidado com ele no dia a dia, fazendo trabalhos específicos para que ele chegue no seu melhor com excelência. Então, o Mikael, quando ele foi acionado, entrou no jogo, fez 2 gols. Você vê que o Mikael tem potencial, é um atleta que tem apenas 26 anos, e essa aposta, eu acredito que ele ainda vai render grandes frutos para o CRB, e ele é um menino do bem, é um menino que tem a consciência de que precisa melhorar, ele nos ouve bastante, então ele, como todos os outros que estão aqui dentro do CRB, continuaram e estão por merecimento, e eu tenho a certeza de que daqui a pouco ele vai deslanchar e vai dar muita alegria ao nosso torcedor, porque nós trabalhamos e ele trabalha duro para que isso aconteça novamente na carreira dele. Ari, aproveito para falar de outras passagens da sua carreira, importantes, marcantes, no Náutico e no Paysandu, que tiveram temporadas bem diferentes em 2025. O Náutico subindo mais uma vez para a Série B, conquistando um grande acesso, e o Paysandu acabando rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Como é que você acompanhou a temporada desses 2 clubes por onde você passou e também deixou a sua história? É verdade, a gente quando passa por um clube, né, a gente acaba acompanhando mais os jogos, os resultados, né, como também acompanhei do Juventude, que acabou caindo também no clube que eu tive muito, foi o início de tudo ali, onde tive muita alegria. Na verdade, modéstia à parte, nos 3 clubes aí, onde passamos, a gente deixou a marca, deixou resultado, deixou um legado, deixou conquistas, e às vezes a gente fica triste quando acontece uma queda e fica feliz quando acontece um sucesso, que é no caso do Náutico. O Náutico tem uma história muito bonita ali, porque foi o clube, quando eu joguei futebol, eu estreiei com 17 anos e joguei 4 anos no Náutico. E aí, quando eu volto para lá, para ser o gestor do clube, é um momento especial para mim, porque é uma equipe que marcou a minha vida, marcou a minha história, e a gente fica muito feliz em ver o Náutico novamente na Série B, que tem pessoas que temos um carinho gigante por eles, pelo torcedor, né, pela diretoria, por funcionários, por atletas. Então são pessoas que a gente tem um carinho enorme, e isso não vai mudar. Tem funcionários que até hoje me mandam mensagens, eu também parabenizei eles. E o Paysandu, a gente fica triste pela forma que foi, né? O Paysandu é uma torcida fora da curva, é uma torcida apaixonada, e quando você vê um clube daquele tamanho, que quando a gente chega no Paysandu, está 5 anos na fila na Série C, e a gente consegue subir para a Série B, e em seguida ver todo aquele trabalho indo para uma Série C novamente, a gente fica sentido, a gente fica mal, né, no sentido de que pessoas ali deram a vida para colocar o clube, no mínimo, numa Série B. Agora eles se reestruturarem, procurarem rever essa rota e colocar o Paysandu onde merece, porque a torcida é apaixonada, a torcida é vibrante, e a gente espera que eles possam fazer um ano maravilhoso e conquiste novamente o seu lugar, que é no mínimo estar numa Série B. Pois é, você falou, Ari, numa das respostas anteriores, em que você respondia a pergunta do Álvaro sobre os pilares de contratação, né?
E aí eu fiquei pensando o seguinte, você falou sobre jogadores que às vezes olham no financeiro, né? E que é difícil para negociação e tal. E além do jogador, você como diretor tem que lidar muito com os agentes, né? Que fazem pressão, que querem valorizar os seus atletas e estão no direito deles, evidentemente. Eles querem valorizar o ativo deles, que é o jogador. O jogador também quer a sua valorização, mas tem um lado do clube, que precisa trabalhar na realidade financeira e também na realidade esportiva. Como é que você trabalha essa questão com os agentes nesse trabalho de negociação, tanto para jogadores que vêm para o clube, como também para negociações fora? Como que você trabalha essa parte de negociação mesmo com os agentes e com os jogadores? Acho que é uma dúvida bem interessante que muita gente pode ter em casa, né? Quando eu não sei quem é o agente do atleta, eu abordo, lógico, o atleta. Não tem escrito na testa do atleta quem é o seu agente, e tem alguns agentes que acabam não gostando quando a gente aborda primeiro o atleta. Eu falo, amigo, quando eu abordo o atleta, eu pergunto quem é o seu representante, peço o seu contato e falo com você. Mas quando eu falo já com o atleta, eu aproveito a ligação e tento entender o que ele está pensando de projeto de vida, de família. Apresento o nosso projeto e falo, eu vou conversar agora, não trato em nenhum momento nessa parte financeira com atleta algum, com respeito demais o seu representante. Ele me passa o contato, eu digo que peguei o contato dele com o atleta, e aí daí a gente bate um papo. Alguns, eles têm um entendimento, né, do projeto, outros pensam de uma forma, quando tem um atleta que está no nível de mercado favorável, eles acabam querendo que só vai se for naquelas condições. E eu ainda não trabalhei em nenhum clube rico que pede X, toma X, pede 2X, toma 2X. Eu sempre trabalhei em clubes que eu tive que ter um trabalho muito forte para que entendessem, que comprasse a ideia junto conosco, né? E aí sempre foi dessa forma, sempre tive uma linha de conduta muito positiva com os agentes, né? Porque o futebol, ele e muitas vezes eles vivem em um mundo de sonhos, e esses sonhos eles não são a realidade. Diferente do que eu prego, né, no meu dia a dia, é a minha forma de ser, né, os meus princípios, o meu caráter. Eu falo o que é. Tem gente que quer vender algo que não tem. Eu não posso vender algo que eu não tenho, porque eu vou ser cobrado. E eu tenho esse senso de chegar, aqui é a oitava maravilha do mundo. Aí o atleta chega, não é a oitava maravilha do mundo. E isso eu não vou ser cobrado por aquilo que eu não ofertei. Então eu tive algumas conversas com alguns agentes que eu tinha interesse de ter os seus atletas. Não foi possível porque eu não tinha essa questão orçamentária. Mas eu mirei, eu fui no alvo, né, que eu queria. Atingir, eu alcancei? Não, mas eu tentei. Eu tentei fazer o melhor para a minha equipe, eu tentei fazer o melhor para a instituição, e o melhor eu não pude por alguns obstáculos que eu não consegui vencê-los. Então, essa linha com eles, entre eu e agentes de futebol, ela é muito boa também, muito saudável, porque existe a verdade. Ari, ainda nessa linha, né, das contratações e analisando esse período de gestão no CRB, qual foi a contratação mais difícil que você fez e por que essa contratação representou esse desafio tão grande? Olha, teve algumas que teve algumas dificuldades e acabou não sendo como a gente queria. Teve algumas contratações aí, deixa me pensar aqui. É porque quando eu chego ano passado no CRB já está tudo montado. E o meu maior desafio era enxugar, era fazer uma reformulação. E aí nós limpamos aí, eu acho que em torno de 14 atletas. E isso foi muito trabalhoso, você chegar
e trocar de fato, como existe aquele ditado, é trocar o pneu com o carro em andamento. E numa instituição que já vinha de uma reformulação de 24 para 25, chega em 25, na minha mão tem uma nova reformulação, e aí você tem que fazer com que essa reformulação ela dê certo. E na minha visão ela deu certo, porque fomos campeões, chegamos às oitavas de finais da Copa do Brasil, tirando o Santos, perdendo apenas simplesmente o Santos, o Cruzeiro, que naquele atual momento era a melhor equipe no futebol brasileiro. E aí fizemos uma grande campanha na Série B, mas para muitos não foi uma grande Série B porque não houve o objetivo final, que era o acesso. Mas teve algumas contratações, deixa eu me pensar bem. A gente tratou bastante de renovações no ano passado, né? Quem veio, a gente fez alguns negócios, né, para poder vir. Esse ano, o Pedro Castro não foi tão dificultoso, mas foi mais no poder do convencimento dele ter conquistado o acesso no Remo. Tinha um valor bem a mais para ele continuar lá, só que a família dele optou em mudar, né, de CEP. O Pato teve algumas dificuldades, mas foi a dificuldade de questão de contratual, mas o atleta teve o maior desejo. O Giovani, que a gente acabou de anunciar, estava com a dificuldade por estar na Ucrânia, né? A questão financeira não pesou, porque ele tinha outros lugares para jogar e preferiu o CRB. Então, assim, as dificuldades que nós encontramos, a gente não teve êxito, porque esbarrou na questão orçamentária. E quem veio estava disposto, porque comprou a nossa ideia e demorou um pouquinho aqui, um pouquinho ali para ajustar, mas dentro de tudo aquilo que a gente ofertou como planejamento, foi bem aceitável perante todos. Então, isso por isso que eu estou satisfeito com esse grupo que nós reformulamos, nós montamos e estamos dando seguimento aí nesse início de temporada 2026. E montagem de grupo, né, Ari, é sempre uma situação que exige bastante foco e empenho, né, de todo mundo. E dentro desse mundo de contratações, as categorias de base, elas são muito importantes. Agora há pouco você citava o Maicon, que ontem entrou e marcou seu primeiro gol no profissional de 19 anos de idade. E aí essa pergunta que eu vou te fazer é com relação a isso. Como é que é esse seu diálogo com as categorias de base? Existe uma meta estabelecida de quantos jogadores devem ser integrados ao profissional anualmente? Ou vai muito da necessidade também, né? Porque muitas vezes tá faltando no elenco, tem alguém na base que está se destacando, a gente puxa e coloca para jogar e rende. Pô, o Maicon é uma ótima notícia, né? Primeiro jogo do profissional, entra, decide um jogo, ele deve estar muito contente. E o clube também, né? De poder contar com ele mais vezes. Então, como que é feita essa gestão das categorias de base junto às necessidades também dentro do elenco? Eu sou um gestor que eu amo categoria de base, até porque eu vim da base. Eu, com 17 anos, tive a minha primeira oportunidade, agarrei ela com todas as minhas forças e não voltei mais para a categoria de base. Então, a categoria de base, ela é algo que tem que ser visto com bons olhos, né? Tem alguns clubes que você passa, a torcida exige que você dê oportunidades para os jogadores jovens da casa. Tem algumas outras equipes que cobra contratações. Então, quando você passa por uma instituição que tem jogadores que têm os seus valores, né, que não tem um poder de estar toda hora contratando jogadores consagrados, é a melhor saída, desde que a saída, esses atletas, eles sejam umas joias, e essas joias a gente trate ela com muito carinho, que a gente possa lapidá-las, cuidá-las, tratá-las, porque não podemos também lançar um jovem sem estar preparado, com minutagem. Às vezes a dificuldade de equipes como a nossa, ela tem poucos jogos no ano para uma categoria de base, com poucas competições. E o que matura um atleta não é só treino, o que matura um atleta é jogo. E eu fico muito feliz em ver
jogadores da base, como o Michael, jogadores oriundos da base que vêm, e a gente entende que é um grande potencial, como o Wallace, como o Darlisson, como o Caliel, como o Rodriguinho, o Pureza. Então nós temos aí em torno de 8 a 10 atletas hoje no CRB que estão dentro do contexto do profissional. Não, se eu te falar assim, existe um quantitativo, em alguns clubes a gente, quando faz um planejamento, a gente apresenta um planejamento e dentro desse planejamento a gente apresenta que no mínimo tem que ter 5 atletas de uma categoria de base para compor o elenco profissional. E aqui a gente tem além do que 5. E os atletas que eles estão tendo as oportunidades e graças a Deus todos estão aproveitando da sua melhor. Tem o Brau também, já estava esquecendo do Brau, que no jogo retrasado fez o gol no final do primeiro tempo. Então nós temos atletas que eles precisam ser tratados com carinho, né? Não adianta querer toda hora lançar o jogador por jogar ele na necessidade. Temos que prepará-los, porque são atletas que no mundo que a gente vive hoje, eles vivem com a cabeça em rede social. Daqui a pouco ele não vai bem numa partida e critica o menino e ele vai ler aqueles comentários. Isso vai afundar, vai abalar, né? Então, é um cuidado que nós temos que ter como profissionais, como pessoas que quer o bem de cada um desses meninos, porque quando há um sucesso, como houve o do Maicon ontem, é como se fosse um filho seu, comemorando um gol, fazendo uma grande partida. É satisfatório ver um momento como esse, ver o Maicon ontem entrando no vestiário, todos os atletas aplaudindo ele, porque quando você vai bem, todos sabem, ele sabe, existe a autocrítica, né? Quando coloca a cabeça no travesseiro, pô, fui bem, não fui bem, poderia ter feito melhor, poderia ter dado um passo ali, poderia ter me concentrado de uma forma mais forte para esse jogo. Então, isso é um prazer que eu tenho quando eu vejo um atleta que busca, que sabe, se dedica, porque em alguns momentos também tem uns jogadores aí que não se formam jogadores como antigamente, porque faz uma partida boa, daqui a pouco tá de salto alto, já não respeita mais ninguém, não ouve mais ninguém, mas a gente tem que ter esse cuidado, e esses meninos hoje que fazem parte do CRB, todos têm uma cabeça muito boa, e a gente torce que eles consigam eles consigam performar, consigam se segurar e realizar o sonho de todos eles têm de comprar uma casa para a mãe, para o pai, né, resolver a vida financeira, que o futebol ele dá essa condição de dormir pobre e acordar rico, mas desde que tenha uma cabeça boa, porque a carreira do futebol ela é muito curta, ela passa muito rápido, ela é um flash assim que eu me coloco como um exemplo. Quando eu paro para pensar, parece que eu iniciei ontem, parei ontem, e já faz mais de 10 anos que eu parei de jogar futebol. Então, esse cuidado ele é primordial e fico muito feliz quando eu trabalho numa instituição que ela fornece essa oportunidade. O CRB ele cuida dos atletas, tem uma concentração muito boa para os meninos, eles comem em blocos separados com o profissional, um bloco separado, mas come a mesma comida do profissional. Então, o nosso presidente, a nossa diretoria, ela dá essa condição para eles e a gente aguarda sempre com muita expectativa que eles vençam na vida e realizem o sonho que desde pequeno que era se tornar um jogador profissional. Ari, a gente já está se encaminhando para a reta final do programa. Eu queria falar sobre o principal sonho do torcedor do CRB na temporada, que é o acesso, obviamente, para a Série A do Campeonato Brasileiro, porque na última temporada a gente teve uma das Série Bs mais difíceis, disputadas e equilibradas dos últimos tempos, né? Com vários times chegando na última rodada com chance, né, de buscar esse acesso. O que você espera da competição nessa temporada? E o que, na sua opinião, vai ser crucial para que o CRB siga vivo por esse sonho do acesso até o final da Série B? O que eu quero dizer para o nosso torcedor é que a camisa, né, do CRB, a força que o nosso torcedor
tem dentro de casa, independente da diferença, independente de qualquer coisa, nós somos postulante ao acesso. Somos postulante. Lógico que tem equipes que caíram com uma condição muito boa. Fortaleza cai, tem uma condição top. Ceará cai com uma situação top. O Sport está numa dificuldade financeira atual, mas uma equipe daqui a pouco vende um jogador, coloca 50, 60 milhões no caixa e é uma equipe que tem uma tradição muito forte dentro da competição. Juventude, ele cai altamente estruturado, né, dentro do seu padrão de não fazer loucuras. E você vê equipes como o Novo Horizontino, que acabou essa semana vencendo o gigante do futebol nacional, o Palmeiras, de 4-0. Então eu entendo que a cada ano que passa a Série B ela se nivela por cima. É uma competição muito difícil, mas muito difícil. E o fator que vai fazer a diferença é uma palavra que eu sempre cito para mim, para todos que fazem futebol: equilíbrio emocional. Em todos os momentos vai existir momento bom, vai existir momento ruim, vai existir a oscilação. E essa oscilação nós temos que ter o equilíbrio. Foi como tivemos quando passamos um momento de dificuldade, de 5 derrotas seguidas e um empate. Então, 6 jogos, se somar um ponto, é muito pouco para uma competição de pontos corridos, onde há 38 rodadas, jogo em cima de jogo, jogo difícil, adversidade, logística. E o ano passado nós éramos o único representante na Série B do Nordeste. Então, imagina todo jogo você fazer uma viagem que desgasta, e o clube deu a condição da gente fazer as melhores viagens, as melhores logísticas. A gente tentou ofertar para os nossos atletas. Então, eu acredito muito no equilíbrio em todos os momentos. Tá ganhando, tem que ter o equilíbrio, porque tem que manter, porque a competição é longa. Oscilou, perdeu alguns jogos, também que ter um equilíbrio, porque não se define do dia para a noite uma classificação para a Série A. Então, foi muito pouco, a gente chegou muito pouco ali. Lógico que no último jogo contra o Novo Horizontino, a gente já sabia que não tinha mais condição nenhuma de conseguir o objetivo maior, que era a Série B, a Série A, mas mais 2 jogos ali a gente tem conseguido vencer, a gente tinha conseguido um feito extraordinário. Então, com a manutenção da espinha dorsal da nossa equipe, com a permanência do diretor de futebol, que é a minha, que eu continuei, que você consegue enxergar aquilo que precisa ser melhorado de um ano para o outro. Você consegue a permanência de um técnico que já tem o seu modelo de jogo estabelecido por todos os atletas. Um staff que eu tenho orgulho de tê-los na equipe, ter essa continuidade e procurar onde precisa ser melhorado para a gente dar a vida de coração, porque conquistar um acesso para a Série A é algo, quem já teve sabe o que eu estou falando, é algo assim muito gratificante na vida de um profissional. E sabendo que se conseguirmos esse feito no CRB, nós vamos entrar para a história. Então, o futebol ele não pode só olhar o prêmio que vai conquistar, a grana que vai, é muito além disso. Você tem que ter objetivos de entrar para a história, saber que você vai estar na boca do torcedor. O torcedor, poxa, obrigado, Ari, obrigado, Barroca, obrigado, jogadores, obrigado, presidente Mário Marroquim, obrigado aos seus pares por se dedicar e conseguir um feito que eles sempre sonharam. Então, desde que virou o ano 2026, eu tenho dito em todas as minhas entrevistas que o ano vai ser de dificuldade, sim, vai ser trabalhoso, sim, mas eu acredito muito que quem está no CRB e faz parte do CRB viverá um ano extraordinário. E vamos trabalhar incansavelmente, de manhã, à tarde, à noite, que for preciso, para a gente conquistar esse feito e sair de alma, terminar o ano com a alma lavada, de saber, pô, eu dei o meu melhor, dei o meu máximo e consegui o objetivo, que é isso que estamos fazendo, e para isso nós estamos aqui.
É isso, Aldo. Faça as honras, por favor. A última pergunta. Isso. A última, então, pra gente encerrar bonito. Ari, assim, o CRB é um time, como você disse, né, de muita tradição, de muita representatividade no Norte e Nordeste, né? Assim, um dos pesos pesados, né? E eu queria saber de você qual que é o tamanho da sua honra, da sua alegria de fazer parte do CRB, né? A gente acompanha, a gente transmite o Campeonato Alagoano, a riqueza que tem no futebol de Alagoas e a riqueza que tem o CRB, na história, torcida. E eu queria saber de você o quão feliz você está de iniciar mais um ano à frente do clube. Você já falou muito de objetivos, mas queria saber do Ari também, né? Dos objetivos pessoais do Ari com relação ao CRB. Você que já trabalhou em grandes clubes, como o Paysandu, a gente citou, o Náutico, agora mais um CRB. Queria saber do seu sentimento de trabalhar para uma agremiação tão importante. Aldo, para mim é muito gratificante eu estar no lugar aonde me querem, né? E quando eu recebi o convite do nosso presidente Mário Marroquim, o meu coração se encheu de alegria, né? Porque quando aceitamos um convite de uma instituição, nós analisamos ela num todo, até porque eu sou muito família, né? Tudo que venho conquistando, tudo que eu venho fazendo, eu sou muito grato a Deus, porque eu tenho uma família que me dá um suporte, eu tenho uma família que está comigo em todos os momentos, e graças a Deus tive algumas dificuldades nesse período, né, de gestor. Eu tenho apenas 6 anos de executivo de futebol e tenho 8 conquistas. Então isso para mim é maravilhoso, e fazer parte do CRB, eu vou trabalhar com maior alegria dentro de mim. Eu volto para casa, eu volto satisfeito. Eu vou para um jogo, eu vou satisfeito. Então, você fazer o que gosta, fazer o que você quer na sua vida, né? Tá desempenhando o seu trabalho com uma rica oportunidade de estar num clube com uma história tão linda, né? Com um torcedor que é apaixonado, um torcedor que vibra, um torcedor que fez a diferença o ano passado na Série B, que a gente acredita que esse ano ele será novamente o nosso 12º jogador ali nas arquibancadas. Então, eu só tenho gratidão dentro do meu peito, porque poucos tiveram essa oportunidade, e quando se tem essa oportunidade, o mínimo que eu posso fazer é me entregar de corpo e alma, porque é daqui que eu tiro o sustento dos meus filhos, da minha família, e eu só tenho que dizer a você que eu sou um privilegiado, eu sou honrado em fazer parte dessa instituição, de ter um presidente que estende a mão em todos os momentos. Ele não é só um presidente que estende a mão na hora boa, na hora que passamos por dificuldade. Ele tem sido muito sereno, né, junto com seus pares, e tem nos dado apoio para mim e para o Barroca. E quando acabou o ano, a gente teve algumas sondagens, alguns convites. Então eu e o Barroca, a gente conversou, fizemos alguns exercícios e optamos, né, em dar continuidade ao trabalho, que é um lugar leve, é um lugar que a gente a cada dia vê que o CRB, hoje ele está muito mais perto de uma Série A do que o ano passado, né? Ele nos dá uma condição de trabalho dentro das suas limitações, lógico, mas é satisfatório, né, que a gente coloque a mão no arado, trabalhe bastante e buscar sempre ter no nosso dia a dia sabedoria para conduzir, e tenho certeza que a gente está no caminho certo, está fazendo o nosso melhor para que o torcedor fique feliz, saia feliz. Ari, muito obrigado por dedicar um pouquinho do seu tempo para bater esse papo especial com a gente. Te agradeço em nome de toda a equipe da Sportnet e só posso te desejar cada vez mais sucesso na sua trajetória. Valeu demais, Ari. Eu que agradeço a você, Álvaro, Aldo. Fico também lisonjeado pelas palavras, pelo convite, né? Para mim, quando eu tenho um tempo e eu posso participar de programas assim de alto nível, que é um bate-papo que, pô, eu saio daqui querendo até conversar mais,
com vocês, tirar mais a dúvidas, gente também. responder mais. Isso para mim é gratificante. Quando eu tenho pessoas que estudam, né, o entrevistado, entendem onde estão pisando, isso é gratificante para nós. Eu quero desejar a vocês aí muito sucesso em 2026 para vocês, para os seus familiares, que Deus honre com saúde, com bênçãos, aos nossos torcedores, a todos que fazem parte aí da sua equipe, que fui muito bem tratado, né, por ligações, por tudo. Então, eu sou um privilegiado na vida de Deus colocar pessoas boas, até sem ter o convívio, de estar no meu lado e ter o cuidado com as perguntas também, porque isso é fundamental. Então, eu que parabenizo vocês e muito obrigado pela oportunidade. Pô, obrigado, cara. Assim, um elogio desses faz aqui valer a pena todo o nosso esforço também, né, cara? Muito bacana, né? Exatamente, é muito legal ouvir, né? Entrevistado de alta qualidade, Ari Barros, diretor de futebol do CRB, batendo esse papo especial com a gente. E que papo especial, né, Aldo? Muito legal, né? E é exatamente o que ele falou, né? Falar de futebol é muito prazeroso. E falar de futebol em alto nível, assim, com um entrevistado que também tem muito conteúdo, é muito bacana. Foi ótimo esse bate-papo, viu, Álvaro? É isso, agradeço você também que tá aí do outro lado. Essa foi mais uma edição do nosso No Centro do Jogo. A gente se vê em breve, pessoal. Até lá, forte abraço!